Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo a mais uma aula de literatura brasileira do Pré-Calouro. O tema da aula de hoje é o Manuel Antônio de Almeida e a sua obra Memórias de um Sargento de Milícias, que é leitura obrigatória para a prova da UEA e tem sido leitura obrigatória para muitos vestibulares pelo Brasil afora. Preparado, então? Vamos conhecer detalhes importantes sobre a vida do Manuel Antônio de Almeida, o autor de Memórias de um Sargento de Milícias. A família veio de Portugal para o Brasil e fixou-se no Rio de Janeiro, que era a nossa capital. O autor, com 17 anos, começou a exercitar o seu talento literário, escrevendo poesias românticas nos jornais cariocas. Mas foi em 1852 que veio a ideia de publicar, capítulo por capítulo, o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Era uma técnica interessante na época, muitos autores fizeram isso, porque o público acompanhava a obra não de uma vez só, no formato tradicional de livro, mas capítulo por capítulo, como se fosse novela, só que daquela época era publicado num jornal e, naturalmente, de 15 em 15 dias, não todos os dias ou semanalmente, porque não havia técnica para isso. Tranquilo? Qual foi a diferença do Manuel Antônio de Almeida para outros autores da época? Ele teve uma ideia genial. Escreveu um livro no formato de humor, não de coisa séria, retratando a vida do Rio de Janeiro no início do século XIX, na vinda de Dom João VI para o Brasil. Então estava inaugurada a literatura picaresca de origem espanhola. Para você ter uma ideia, o Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes e Saavedra, é o grande livro da literatura picaresca no mundo. Para você ter uma ideia, é uma literatura de brincadeira entre aspas, né? As críticas são feitas por meio do humor, não por meio de episódios sérios. E aí, claro, né, ele fez opção por contar histórias privilegiando os pobres, não os ricos ou a alta sociedade, como era muito comum nas obras do Alencar ou de qualquer outro autor da época. E em 1854, um ano depois de ter começado o projeto em folhetim, ele realmente publicou o livro no formato tradicional. Estava inaugurada então no Brasil a literatura de humor, aquela literatura que vai explorar o lado cotidiano, mas o cotidiano engraçado, não o cotidiano trágico ou sério. Tranquilo? Vamos conhecer mais detalhes sobre a vida do Manuel Antônio de Almeida. Com 24 anos, 1855, ele concluiu o curso de medicina. Com 26 anos, 1857, ele passou a ser o administrador da Tipografia Nacional. Era um órgão do governo federal e ali ele conheceu o Machado de Assis. Dizem que o encontro dos dois foi meio engraçado. O Machado foi admitido na tipografia como aprendiz de tipógrafo e confessou que queria qualquer cargo, só queria trabalhar e ficar perto de autores e livros. Mas em vez de fazer o seu serviço cotidiano, ele lia, ia para a biblioteca, isolava-se e ficava lendo. Logo, os companheiros de trabalho foram dedurá-lo para o diretor. E na conversa entre o Manuel Antônio de Almeida e o Machado de Assis, em vez de punição, não é que saiu uma promoção, é que o Machado terminou provando para o Manuel Antônio de Almeida que sabia muito bem a língua portuguesa e a língua francesa e foi promovido para revisor. Então esse encontro é bem interessante porque o Machado, jovem, começando a sua vida ou a sua carreira de escritor, encontrou-se com Manuel Antônio de Almeida e foi ajudado por ele. Pois bem, com 30 anos de idade, 1861, ele então resolveu dar um passo em direção à política e se candidatou à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro. Olha, meio parecido com hoje, o camarada ganha uma certa fama, né, em alguma área, ou da literatura, ou mesmo da televisão, ou do jornal, e depois se candidata a algum cargo político. E com 30 anos, no mesmo ano, 1861, ele foi em missão até já política, né, tá, em direção a Macaé, e o vapor em que ele viajava naufragou, morreram muitas pessoas
e entre elas o Manuel Antônio de Almeida. Então o camarada morreu jovem, bem no início da sua carreira política. Tranquilo? E agora o mais importante para você que vai enfrentar a prova de vestibular são os dados técnicos sobre a obra Memórias de um Sargento de Milícias. Vamos começar pelo título? Olha, dizem que há duas explicações para esse título. Uma é o autor conheceu um sargento de verdade, sargento que trabalhou com o famoso Major Vidigal, que é uma figura folclórica do Rio de Janeiro. Pois bem, esse sargento contou para o autor muitas histórias e histórias engraçadas envolvendo principalmente policiais, aventuras no subúrbio do Rio de Janeiro, envolvendo as autoridades da época, os famosos meirinhos da época do rei. Pois bem, o título então pode ser homenagem a esse sargento de verdade que contou histórias para o autor, mas o título também pode ser uma homenagem ao Leonardo, o verdadeiro herói do livro, né, do romance, que foi promovido de soldado para sargento, numa jogada bem interessante, que depois eu vou contar para você. Tranquilo, então? Depois do título, é interessante que você saiba os capítulos, tem uma visão sobre a estrutura da obra. São 48 capítulos, todos curtos e com títulos. Essa técnica era muito comum na época do romantismo, quando se tratava de literatura de folhetim. O camarada tinha que apresentar aos leitores capítulos bem curtinhos, um a cada semana, ou de 15 em 15 dias, bem parecido com o que se vê hoje nas novelas. No fim de cada capítulo, um certo suspense para que o camarada fique à espera do capítulo seguinte. E qual é a classificação da obra dentro da literatura? Olha, pertence à linha dos romances de costumes e costumes urbanos. Portanto, se alguém na prova perguntar se o romance é urbano ou regionalista, naturalmente o romance citadino, aquele cuja história acontece na cidade. Mas há uma classificação especial para a Memória de um Sargento de Milícias. É o romance picaresco. Traduzindo, é o romance de humor, aquele em que as coisas são ditas mais para rir do que para serem levadas a sério. E qual é o foco narrativo da obra? Já entendeu o que é isso? Essa obra é narrada na primeira pessoa, ou seja, uma personagem conta a história, ou se a obra é narrada na terceira, em que o próprio autor conta ou faz a narrativa. É terceira pessoa, portanto, o famoso narrador onisciente, aquele que é uma espécie de Deus, sabe tudo sobre a história e sobre as personagens. É uma espécie de narrador testemunha. Ele vai contando naturalmente todos os fatos como se os tivesse vivido, mas não é personagem, não faz parte da história. Tranquilo? Na interpretação de obra literária, é muito importante você depreender ou classificar a linguagem do autor. No caso de Memória de um Sargento de Milícias, é a linguagem coloquial, sem a vulgaridade. Não é aquela linguagem que inclui o palavrão, como são, por exemplo, os romances do Jorge Amado da nossa época, né? E, claro, sempre valorizando o lado do humor, o lado humorístico das personagens ou das situações. Outro detalhe é o tempo. Como é que se olha tempo dentro de um romance? Olha só, o tempo cronológico é aquele que o camarada não faz grandes recuos. O livro começa pelo início e vai em linha reta até o final de toda a história. É isso que ocorre com Memória de um Sargento de Milícias. E a sequência de capítulos é lógica. Naturalmente, as ações vão acontecendo à medida que o autor vai narrando. E claro, né? Pouco retorno ao passado. Pouco retorno ao passado no decorrer da história. Exceto aquelas lembranças de um ou outro personagem relembrando épocas antigas. Tranquilo? Outra preocupação. Qual é a escola literária, tanto do livro quanto do autor? Olha, você já descobriu o que é o romantismo, mas como o romantismo é dividido em primeira, segunda, terceira gerações, lembre que Memória de um Sargento de Milícias pertence à terceira, ou seja, já é uma obra de transição entre o romantismo e o próprio realismo. Perfeito, então? Na sequência dos dados técnicos, é importante que você tenha uma ideia de cenário. Olha, uma coisa bem curiosa na época romântica, quase todas as obras se passavam na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Vai haver uma pequena diferença. É o Rio de Janeiro, sim,
o cenário central de Memória de um Sargento de Milícias, mas o morro carioca, aquelas ruas secundárias, até o povo retratado, naturalmente não é o povo de classe elevada, mas o povo de classe média baixa. O autor dá destaque para o Canto dos Meirinhos, que ficava na esquina da Rua do Ouvidor com a Rua da Quitanda. Era ali que os soldados da prefeitura, na verdade acho que não é bem soldado da prefeitura, mas soldados do governo da época, que era a época de Dom João VI, os Meirinhos, era ali que eles se reuniam, era ali que eles se concentravam. Interessante que era uma espécie de guarda do rei. Portanto, aqueles camaradas, todos bonitos, todos bem fardados, uma farda que chamava a atenção, eles eram muito respeitados e até muito queridos pela população. O autor dá destaque também para a Rua da Misericórdia, que é onde morava o temido Major Vidigal, que tinha como meta principal combater a malandragem do Rio de Janeiro. Interessante é que não se fala de grandes crimes, mas aquelas coisas do cotidiano, aqueles furtos pequenos, normalmente sem crimes de maior consequência. Tranquilo? É hora de conhecer as personagens de Memória de um Sargento de Milícias. Primeiro, antes dos nomes, aquela visão geral. O que são personagens planas ou lineares? Exatamente aquelas em que não há o destaque psicológico. O autor, então, vai narrando e apontando características físicas, cor do cabelo, cor dos olhos, a cor da pele, a estatura, mas ele não se preocupa muito com o lado interior, com aquilo que a personagem pensa no sentido aflitivo. Então, se aparecer que as personagens são planas ou lineares, é a mesma coisa. Mas o traço diferente na obra do Manuel Antônio de Almeida é o famoso lado caricatural. Ou seja, ele deprecia um pouco as personagens. Quando ele vai falar dos traços, naturalmente os traços que tornam as personagens feias ou ridículas, e com isso ele termina conseguindo o efeito que quer, que é o efeito de humor. Tranquilo? E agora, um desfile das personagens mais importantes do livro. São muitas e eu vou apresentar para você as principais. Tudo começa com Leonardo Pataca. Olhe como o lado popular vai aflorando, porque em vez do nome correto do camarada, o apelido, era Leonardo Pataca. É o mais antigo dos Meirinhos, é o pai do protagonista, é o pai do herói. Ele veio de Portugal para o Brasil e sabe que ele conheceu uma mulher chamada Maria da Hortaliça, é a segunda personagem que estou apresentando para você, e ali os dois travaram um namoro que começa de modo engraçado. Ele não tinha muito trato com as mulheres no sentido de saber conquistá-las com palavras. Aí o que ele fez? Quando ele gostou da Maria da Hortaliça, ele fez assim, sem querer, pisou naquele coturno de meirinho, de soldado, ele pisou no pé da Maria. Claro que aquilo doeu muito, A Maria deu um empurrão nele, que ele quase caiu do navio. Aí os dois foram se desculpar. Ele por ter pisado no pé da Maria, claro que ele fez de propósito, e ela por tê-lo empurrado e ele quase caía do navio. Sabe que ali começou um romance? E o autor é apressado. Os dois se conheceram, procuraram logo o porão do navio e quando os dois desembarcaram em terra brasileira, a Maria da Hortaliça já estava grávida do herói do Leonardinho. E aí nasce naturalmente o verdadeiro herói da história, o Leonardinho, que é o herói pícaro, o primeiro malandro da nossa literatura. Olha, o autor, no nascimento do garoto, já faz ironia ou humor. Ele diz que o garoto nasceu, chorou muito e mamou 2 horas sem largar o peito. Vamos pensar que o camarada ao nascer pode até mamar, mas não 2 horas seguidas, como o autor insinua. Também nasce, já no início, uma das principais características do livro, que é a famosa hipérbole. É a intenção de exagerar com o intuito de fazer humor. E aí vem o compadre. Como é que o compadre surgiu na história? Bem, ele retrata a classe pobre do Rio de Janeiro e havia o ritual de batizar o garoto, escolher um padrinho, escolher uma madrinha, que era uma espécie de garantia. Se alguma coisa desse errada com os pais, os padrinhos tinham o dever de continuar criando
a criança, né? Então o compadre foi escolhido, mas tem um detalhe curioso, porque durante toda a obra não aparece o nome dele. Ele é apenas o compadre, ou então conhecido pela profissão. Ele é o barbeiro ali da comunidade. Então ele é o padrinho do herói, é o barbeiro, foi quem o criou depois que os pais o abandonaram. Mas é interessante a história do abandono. Os dois, Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça, depois de morarem juntos, ou de passarem a morar juntos, as brigas foram sucessivas. Por quê? Porque ela, Maria da Hortaliça, nas horas vagas, traía o marido. Mas não traía com um camarada só. Parece que ia traindo com sucessivos homens, e ele cada vez mais desconfiado, nunca a pegou em flagrante. Só que um dia, quando o nosso herói já tem 7 anos, o flagrante aconteceu. Aí a briga foi feia, troca de palavrões, quebra de objetos da casa, e engraçadíssimo é o modo como os dois brigaram com relação ao filho. O pai dizia, toma que o filho é teu, e empurrava o garoto em direção à mãe. A mãe dizia, eu pari, mas quem tem que criar é o pai, e empurrava o garoto em direção ao pai. E nessa brincadeira, acho que até iam matar o garoto se o padrinho não chega na hora e intervém. Aí o barbeiro, o padrinho, disse, gente, vocês não têm jeito de continuarem juntos depois do que aconteceu, então fiquem tranquilos que eu me responsabilizo pela criação do garoto. Tranquilo? Outra personagem importante na história é a comadre. Não esqueça que agora que os dois, Maria da Hortaliça e Leonardo Pataca, se separaram, o garoto tem 7 anos, vai ser cuidado pelo padrinho, pelo barbeiro, mas a comadre, a madrinha, tem um papel importante na criação do moleque. Naturalmente, ela faz tudo para que ele dê certo na vida. E dar certo na vida é ter uma profissão, é trabalhar. Só que o garoto era meio peralta. Depois que ele foi morar com o padrinho, o que ele queria fazer mesmo todos os dias era alguma brincadeira, e principalmente brincadeira maldosa que prejudicasse os outros. Não era para matar, para ferir, nem nada, mas alguma coisa que deixasse o camarada cair no ridículo. Bem, essa coisa se avolumou muito, e aquele sonho do padrinho, que era arranjar uma profissão para o camarada, chegou o momento, porque ele agora já estava na idade de trabalhar. Aí adivinha qual foi a primeira tentativa de emprego? Foi colocá-lo na igreja para virar sacristão. Olhe, só lendo o livro para acreditar, porque o nosso Leonardo não tinha nenhuma vocação religiosa e até encerrou a sua carreira de sacristão com uma cena bem engraçada. A vizinha dele, que morava na frente praticamente, vivia brigando com o padrinho por conta das peraltagens do Leonardo. E um dia o Leonardo está ali na hora da missa, na missa solene, e ele segurava aquele candelabro de metal, aquilo era pesado, né? A missa demorava, ele ia ficando irritado, e tinha a vela ia derretendo, e aquele caldo quente tinha que prestar maior atenção para não derramar sobre ninguém. Mas numa determinada missa de domingo, missa solene, quando o Leonardo olhou aqui para o lado esquerdo, adivinha quem estava ajoelhada? A vizinha, a velha que vivia brigando com o padrinho dele a respeito das peraltagens do Leonardo. Sabe o que ele fez? Esperou aquele momento de balançar o sino. Quando balançou, ele fez que se espantou e derramou aquele caldo de vela quente em cima da vizinha. Pronto, quando ela tirou aquela mantilha da cara, reconheceu o Leonardo, disse que era um moleque que não poderia estar ali na igreja, a missa acabou, a confusão foi geral, e assim o nosso Leonardo encerrou a sua carreira de sacristão. Pois bem, chegou o momento em que o padrinho não aguentou e disse, rapaz, acho que você vai passar uma temporada com o seu pai. Ele foi, o pai também não aguentou. E aí ele já estava adulto e já até meio apaixonado pela Luizinha, que é a principal personagem feminina, mas como a Luizinha não tinha experiência, não dava muita atenção para ele, ele passou uma temporada morando com a Vidinha, que como o próprio nome sugere, é uma mulher que dava confiança para o Leonardo, mas tinha mais uns 3 primos dela que também gostavam da moça, né? Conclusão, aparece a Luizinha, que é a filha da comadre, né? Ou a filha da Dona Maria, e naturalmente os dois começam o namoro, mas esse namoro é muito atrapalhado, muito demorado, e o malandro ali da região
descobriu que a Luizinha vinha de uma família rica, que quando completasse 18 anos, ou melhor, quando casasse, assumiria essa riqueza e fez tudo para conquistá-la. Resultado, o Leonardo perdeu a Luizinha para um outro malandro ali da região, chamado José Manuel. E tem um destaque muito especial na história, é o Major Vidigal. Por quê? Ele é a principal autoridade do Rio de Janeiro, numa época em que a polícia não era tão organizada. Então ele tinha o poder de prender, o poder de castigar, o poder de ditar a sentença e o poder de soltar naturalmente. Olha, chegou o momento no Rio de Janeiro que o maior sonho do Major Vidigal era prender o Leonardo. Que o camarada ficou um malandro daqueles que todo mundo conhecia. Mas não era o malandro temido, era o malandro querido, aquele que todo mundo tratava de esconder quando havia uma perseguição oficial da polícia. Portanto, é por meio do Major Vidigal que o nosso herói termina virando soldado da milícia carioca e, no fim da história, termina sendo promovido a sargento. Daí o nome de Memórias de um Sargento de Milícias. Tranquilo? Chegou o momento de você comprovar se entende ou não da obra Memória de um Sargento de Milícias. É hora das aplicações. Vamos à primeira? Olha a proposta. A obra Memória de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, se passa. Claro que você já sabe onde é que ela se passa. Vamos ver se sabe mesmo? Letra A, na cidade de São Paulo. Você nem leu o resto, porque é uma obra que se passa no Rio de Janeiro. Olhe na letra B, em Portugal, na época de Dom Sebastião. Não. Na letra C, na primeira metade do século XIX, durante o reinado de Dom João VI, na cidade do Rio de Janeiro. Perfeito, ó. Portanto, você que ou leu o livro ou está seguindo as nossas aulas, melhor que se fossem os dois, né? Tanto ler quanto seguir as aulas, você não vai tropeçar se eles cobrarem um ambiente, o cenário. Olha como a letra D fala no século XIX, na Bahia, nada a ver, e a letra E fala no Rio de Janeiro. Mas diz que é às vésperas da proclamação da República. É bem antes, é no início do século XIX, na época que Dom João VI veio embora para o Brasil. Tranquilo? E que tal se na prova vier uma questão cobrando detalhes sobre as personagens? Olha a proposta. Do romance Memória de um Sargento de Milícias, Maria da Hortaliça. Como é que anda a memória? Letra A diz que ela revela-se para Leonardo uma esposa perfeita. Olha, para bem da verdade, neste livro as pessoas são todas meio defeituosas. Bem diferente das histórias românticas em que a pessoa é totalmente boa ou totalmente má. Cada pessoa do livro Memória de um Sargento de Milícias, às vezes tem mais defeito do que qualidades. Na letra B, que ela morre logo após o parto. Você sabe que não é verdade. Letra C, que ela não consegue desempenhar bem suas funções maternas. Sabe que ela consegue? Lembra quando os dois se separaram, a Maria da Hortaliça e o Leonardo Pataca? O garoto tinha 7 anos. Era normal, era bem cuidado. O problema não era de cuidar do garoto. O problema eram as obrigações matrimoniais. Olha a letra D. Demonstra não ser um exemplo de fidelidade, traindo sistematicamente seu marido e fugindo com o capitão de um navio. Perfeito, é isso mesmo. O namoro, não é namoro, perdão, o casamento entre os dois acaba porque o Leonardo finalmente flagra a esposa com outro homem na própria residência e, claro, né? Sabe que os dois brigaram, ela ainda tinha uma certa esperança de reconciliação. Ela não, ele próprio achava que ela ia se arrepender, pedir perdão, aquela coisa que as mulheres fazem e voltar. Surpresa, ela simplesmente fugiu com o capitão de um navio e voltou para Portugal. Portanto, a resposta é a letra D de dado. Mais uma questão explorando a atuação de personagens dentro do romance Memória de um Sargento de Milícias. Agora o compadre. O compadre no romance de Manuel Antônio de Almeida. Letra A diz que ele é um devotado celibatário, de bom coração, que se dedica totalmente ao afilhado, planejando fazer dele um clérigo. Está certíssimo. Só entenda a linguagem. O que é celibatário? É o camarada que não quer se casar, aquele que adota a vida de solteiro, que talvez tenha ojeriza ao casamento.
E sabe qual é o sonho do padrinho ou do compadre? É realmente transformar o Leonardo em clérigo. Traduza, transformá-lo em padre. Mas você ouviu aqui comigo a história e sabe que o Leonardo não chegou sequer a sacristão, porque fez aquela maldade de jogar vela quente em cima da vizinha que estava do lado dele na hora da missa. Lembra? Aí quando você lê letra B, olha, que ele não se revelou um bom pai, deixando o pequeno entregue aos cuidados da vida. Olha, meio verdade, não é a melhor resposta, mas ele era um bom pai no sentido de querer o melhor para o filho. Mas sabe aquele excesso de amor, excesso de admiração? Quase todas as maldades do garoto eram perdoadas por ele, porque ela achava engraçado, achava que era questão da idade, e quando ele tentou corrigi-lo de verdade, já era tarde. Olha a letra C, deseja ser um padrinho exemplar, mas só consegue se dedicar ao seu ofício. Não, ele até que se dedica bem ao garoto, mas como já disse, com aquele excesso de zelo. Na letra D, que ele é um profissional negligente e incapaz, pelo contrário, ele é admirado, muito respeitado como barbeiro. E a letra E, que ele quer ensinar seu ofício ao afilhado. Não é verdade. Ele quer mesmo é que o afilhado siga uma carreira religiosa, mas o camarada que não quis estudar, que não quis evoluir, ficava meio difícil de virar padre. Tranquilo? Mais uma questão valorizando o personagem do livro. E o Major Vidigal é uma figura bem importante. Olha a proposta. No romance Memórias de um Sargento de Milícias, o Major Vidigal é temido por todos, por quê mesmo? Letra A diz que ele é um tirano cruel, governando a cidade com mãos de ferro. Ele era durão, era aquele camarada que tinha todos os poderes concentrados nas suas mãos, mas não com essa classificação de tirano cruel. Na letra B, que ele domina o comando do crime organizado na cidade. Nada a ver, ele era honesto, era realmente dedicado ao seu ofício de policial. Letra C, que ele é o comandante sanguinário adepto das práticas de tortura. Olha, se nós dissermos que não há castigo, estamos errados, mas os castigos para a época não eram considerados tortura. É claro que ele pegava o malandro, levava para a cadeia, aplicava alguns corretivos, mas também dava muitos conselhos, e a intenção realmente era recuperar o camarada e não torná-lo mais marginal. Na letra D, que ele é um governante imprevisível e caprichoso. Não, ainda não é a resposta. E na letra E, que ele concentra em suas mãos todas as atribuições policiais da cidade, uma vez que a polícia da época não era ainda organizada. É a verdade. E disse para você, e quero reprisar, o maior sonho do Major Vidigal, numa determinada época da vida, era prender o Leonardo. Sabe que virou uma certa admiração? Era um camarada que sabia que o outro era bandido, mas aquele bandido que não causava muito mal à sociedade e deixava o Major Vidigal em situações, às vezes, vexatórias. Sabe que uma vez ele prendeu o Leonardo e disse, agora, Leonardo, você vai sentir o poder do Major Vidigal. E foi levando-o. Mas sabe aquela coisa de detestar o camarada e admirá-lo ao mesmo tempo? Levando sem segurá-lo, levando sem amarrá-lo, sem colocar algemas, nem nada. E aí eles passaram por uma espécie de procissão, de festejo, que era muito comum nos morros cariocas. Aí o Leonardo inteligentemente pensou assim, se eu correr aqui, acho que ele não vai ter coragem de atirar, porque ele aí atiraria contra a multidão. Simplesmente correu, enganou o major e havia todo um complô da população para proteger o Leonardo. Então, daquele dia em diante, o major passou a querer, por tudo, colocar as mãos novamente no nosso Leonardo. Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito a sua presença na aula de hoje e convidá-lo para a nossa próxima aula de literatura. Até lá, então.